Introdução ao mercado de usados. Entre em qualquer pátio de carros usados nos Estados Unidos hoje e você as verá estacionadas na última fileira, empoeiradas, ignoradas, já com o preço reduzido 2 vezes porque ninguém sequer perguntou sobre elas. Enquanto isso, o mesmo lote tem uma fila de compradores brigando por uma F-150 2021 com 70 mil milhas e um preço de US $42 mil. Sou mecânico há 23 anos e digo agora mesmo que as picapes ignoradas naquela última fileira ainda estarão rodando quando essas novas F-150 estiverem em um ferro velho com variadores de fase do comando de válvulas queimados e transmissões de 10 marchas mortas. Elas não são sucatas. Não são desculpas de boas para o preço. Estou falando de picapes que foram projetadas antes que os fabricantes ficassem obcecados por turbocompressores, injeção direta e câmbios automáticos de 10 marchas que quebram aos 90 mil milhas. Hoje, listo 5 picapes de baixo custo que ninguém está comprando no momento. E cada uma delas vai durar mais do que uma picape nova saindo da concessionária. Guardei a melhor para o número 1, porque essa picape é, na minha opinião profissional, a caminhonete mais subestimada de todo o mercado de usados. Vamos lá. Top 1 Mazda B-Series, a gêmea oculta. Vamos começar com a número 5, uma picape que a maioria das pessoas nem sabe que existe, e aqueles que a conhecem presumem que é uma estranha importação japonesa, para a qual ninguém consegue encontrar peças. Errado em ambos os pontos. A Mazda B-Series, vendida de 1994 a 2009 nos Estados Unidos, é mecanicamente uma Ford Ranger com uma grade diferente. Ela tem o mesmo chassi, os mesmos motores, as mesmas transmissões, as mesmas peças em todas as lojas de autopeças do país. A única diferença é o emblema na tampa traseira. E esse emblema é o motivo pelo qual você pode comprar uma por milhares a menos do que uma Ranger idêntica parada ao lado dela no mesmo lote. Tive um cliente na primavera passada. Um jovem que estava abrindo uma empresa de paisagismo e que chegou com uns R$ 4.500 no bolso, perguntando em qual picape ele poderia realmente confiar. Eu o mandei dar uma olhada em uma Mazda B2300 2008 com 142 mil milhas, anunciada por os $4.200. A mesma concessionária tinha uma Ford Ranger 2008 com 138 mil milhas por os $6.800. Mesma picape, literalmente a mesma picape construída na mesma linha de montagem em Twin Cities, Minnesota. Ele comprou a Mazda e economizou os $2.100. E essa picape está mantendo sua empresa funcionando há 14 meses, sem uma única manutenção, além de uma troca de óleo e um jogo de pastilhas de freio. Aqui está o que importa debaixo do capô. O motor 2.3L Duratec de 4 cilindros que passou a equipá-las a partir de 2001 é um dos motores mais sem graça e mais confiáveis que a Ford já produziu. Corrente de distribuição, não correia, sem turbocompressor, sem problemas de carbonização por injeção direta, injeção de combustível no coletor, que simplesmente funciona. Já vi esses motores atingirem 280 mil milhas, com os componentes internos originais, com nada além de trocas de óleo a cada 5 mil milhas. A transmissão manual de 5 marchas acoplada a ele é essencialmente indestrutível, e a automática de 5 marchas é sólida se o fluido tiver sido trocado a cada 60 mil milhas. O preço médio de uma série B em bom estado com menos de 150 mil milhas, no momento, fica entre 4 mil e os $7.500. Compare isso com uma Ranger equivalente entre os $6.500 e os $10.000. Você está olhando para o mesmo veículo por milhares a menos, devido à pura ignorância sobre a marca. Ao inspecionar uma, verifique se há ferrugem no chassi atrás das rodas traseiras. Essas picapes tiveram vidas difíceis no cinturão da ferrugem, Rust Belt, e as seções traseiras do chassi podem apodrecer. Verifique o suporte do radiador e as buchas da bandeja de suspensão dianteira, pois ambos são itens de desgaste comuns. Se estiverem bons, você tem uma picape para 25 anos pelo preço de um trator cortador de grama. Top 2 Dodge Dakota, a escolha intermediária. A número 4 é uma picape que a Dodge parou de fabricar em 2011
E o mercado nunca os perdoou por isso. A Dodge Dakota era a picape intermediária, maior que uma Ranger, menor que uma F-150 e movida por motores que a Chrysler projetou na época em que eles realmente se importavam com a durabilidade. Mais especificamente, o 3.7L Magnum V6 e o 4.7L PowerTech V8. Há alguns meses, um empreiteiro me trouxe sua Dakota 2007 com o V8 de 4.7L. Ele a havia comprado 3 anos antes com 110 mil milhas por $6.800. Ela estava agora com 187 mil milhas e ele queria que eu a inspecionasse antes de uma longa viagem. Revisei a picape inteira. A suspensão estava firme, o chassi estava limpo, a compressão estava dentro das especificações nos 8 cilindros. A transmissão original trocava as marchas como se tivesse 30 mil milhas. Eu disse a ele para dirigir até a Califórnia e voltar sem preocupações. Ele fez isso e essa picape ainda está rodando. O V8 4.7L PowerTech tem um problema de reputação, porque as primeiras versões de 1999 a 2003 tinham problemas de sede de válvula e superaquecimento, se os proprietários ignorassem as trocas de líquido de arrefecimento. Mas a partir de 2008, a Chrysler atualizou o motor com cabeçotes revisados, melhor arrefecimento e comando de válvulas variável. Esta segunda geração do 4.7 é verdadeiramente um dos motores V8 mais subestimados já colocados em uma picape de meia tonelada. Ele desenvolve 302 cavalos de potência, reboca 7.000 libras e funciona com gasolina comum. Os preços atuais para uma Dakota de 2008 a 2011, com um motor 4.7 e uma quilometragem razoável, ficam entre os 6.000 RARs e os 10.000 RARs. Uma Ford F-150 do mesmo ano, com 5.4 Triton, um motor famoso por cuspir velas de ignição dos cabeçotes, custa o 4.000 RARs a mais e vai lhe custar 2.000 RAR em consertos no primeiro ano em que você a possuir. Isso não é um exagero. Eu retiro velas de ignição quebradas de motores 5.4 Triton todos os meses. Os pontos de inspeção em uma Dakota são simples. Verifique os pivôs superiores da suspensão, pois eles se desgastam por volta das 120 mil milhas e custam cerca de 400 hard para serem substituídos. Verifique o fluido do diferencial traseiro, pois os proprietários de Dakota raramente o trocavam. Ouça se há algum ruído metálico vindo da parte superior do motor. Um pequeno tic-tac é um ruído normal do trem de válvulas. Uma batida forte significa que o proprietário anterior rodou com pouco óleo e você deve procurar outra. Top 3 Chevy S10, a força de trabalho. Deslizando para o número 3 está a picape que construiu metade das pequenas empresas americanas nas décadas de 1990 e 2000. A Chevy S10, especificamente dos anos modelo de 1994 a 2004, com o V6 4.3L Vortec. O 4.3 Vortec é essencialmente um V8 small block da Chevy com 2 cilindros cortados. Mesma engenharia, mesma filosofia de peças, o mesmo lendário bloco pequeno da General Motors. Uma durabilidade comprovada por mais de 60 anos. Eu mantenho uma na minha própria garagem. É uma S10 de cabine estendida 1999 com o V6 4.3L Vortec, câmbio manual de 5 marchas e tração em 2 rodas. Eu a comprei há 11 anos por 2.800 RARs com 156 mil milhas no odômetro. Hoje, ela tem 241 mil milhas. Consertos totais em 11 anos. Uma bomba de combustível aos 198 mil milhas. Um motor de arranque aos 220 mil milhas. E um jogo de velas e cabos no ano passado. Só isso. Eu a uso para transportar peças, buscar eletrodomésticos e ir ao lixão. Ela liga todas as manhãs, não importa o clima. O 4.3L Vortec produz 190 cavalos de potência nesta geração, o que não parece muito até você perceber que a picape pesa cerca de 3.400 libras. Ela reboca 5.500 libras sem reclamar e faz de 18 a 21 milhas por galão na rodovia. As transmissões, tanto a manual de 5 marchas quanto a automática 4L60E, são bem conhecidas pelos mecânicos. As peças estão em toda parte e os consertos são baratos. Uma 4L60E, reconstruída em qualquer oficina nos Estados Unidos, custa cerca de 1.800 instalada, o que é menos do que um único conserto em uma transmissão moderna Ford 10R80.
O preço atual de mercado para uma S10 de tração em duas rodas em bom estado, com o motor 4.3, fica entre os 3.500 Hz e os 7.000 Hz. Uma versão com tração nas quatro rodas é vendida entre os 5.000 Hz e os 9.000 Hz. Para efeito de comparação, uma Toyota Tacoma de idade semelhante com o V6 3.4 é vendida entre 12.000 Hz e os 18.000 Hz em qualquer estado de conservação, porque a Tacoma tem um status de culto. Mecanicamente, a S10 com o 4.3 vai durar o mesmo tempo. Ao procurar por uma, a única preocupação real é a ferrugem. Inspecione os cantos da cabine, as caixas de ar e as longarinas do chassi atrás da cabine. Se estiverem sólidos, o conjunto mecânico sobreviverá à carroceria. Verifique também as juntas do coletor de admissão. O 4.3 tinha juntas de admissão de plástico nessa época que podem vazar líquido de arrefecimento por volta das 150.000 milhas. É um conserto de U400 e um problema conhecido, então leve isso em consideração se ainda não tiver sido feito. Top 4 Ford Ranger, a recomendação do profissional. Aqui está a picape que eu pessoalmente recomendei a mais compradores iniciantes do que qualquer outro veículo na minha carreira. A Ford Ranger de 1998 a 2011. Ela é equipada com um motor 2.3L Duratec de 4 cilindros. Sim, ela usa o mesmo motor da Mazda B-Series, porque elas são essencialmente a mesma picape, e a Ranger ganha seu próprio lugar porque é incrivelmente fácil de encontrar. E as versões básicas com transmissão manual são agressivamente subvalorizadas. Uma jovem veio à minha oficina no inverno passado para pedir conselhos. Ela era estudante de enfermagem, estava sem dinheiro, precisava de algo para ir aos seus estágios clínicos, a 40 milhas de distância, ida e volta, e tinha os 5.000 Hz. Todo mundo tinha dito a ela para comprar um Honda Civic. Eu disse a ela para comprar uma Ranger. Ela olhou para mim como se eu fosse louco. 2 semanas depois, ela voltou com uma Ford Ranger Chimelle 2009 de cabine simples, motor 2.3L de 4 cilindros, câmbio manual de 5 marchas, tração em 2 rodas, 118.000 milhas e um preço de uns 4.400 Hz. Ela rodou 31.000 milhas desde então. Consertos totais, uma troca de óleo. Isso não é um erro de digitação. Uma troca de óleo em um ano de uso. A picape simplesmente roda. O 2.3L Duratec é mecanicamente relacionado aos motores usados no Ford Focus, no Mazda 3 e até mesmo em alguns modelos do Ford Fusion. Ele é avaliado em 143 cavalos de potência, o que parece fraco, mas faz 27 milhas por galão na rodovia, o que é melhor do que a maioria dos crossovers modernos. Ele usa uma corrente de distribuição, não uma correia. Tem injeção de combustível no coletor. Não há turbos, não há variadores de fase do comando de válvulas que quebram, não há acúmulo de carbono por injeção direta. Ele foi projetado em uma época em que os engenheiros da Ford eram julgados pela durabilidade, em vez de slides de marketing sobre potência por litro. Os preços atuais de mercado para uma Ranger XL em bom estado de 2009 a 2011, com um motor 2.3L e transmissão manual, ficam entre os 5.000 e os 9.000, dependendo da quilometragem e da região. As versões manuais de 4 cilindros são as mais baratas porque ninguém mais quer câmbio manual. Compre a manual. A embreagem nessas picapes dura 200.000 milhas, se você não a queimar. E a substituição da embreagem, quando ela finalmente falha, custa entre os 100 dólares e os 800 dólares em qualquer oficina independente. Prioridades de inspeção. Verifique se há ferrugem no chassi, nos suportes dos jumelos traseiros e ao redor do suporte do estepe. Verifique o tensionador da corrente de distribuição em busca de qualquer ruído metálico na partida a frio, pois alguns dos primeiros motores 2.3 Duratec tinham um problema no tensionador que foi corrigido por um recall. Certifique-se de que o serviço do recall foi realizado. Se você vir registros de manutenção confirmando isso, estará olhando para uma picape que fará 300.000 milhas sem suar a camisa. Top 5 Nissan Frontier, a rainha incontestável. E aqui está ela, a número 1. A Nissan Frontier, segunda geração de 2005 a 2019,
especificamente com o V6 VQ40DE. Esta é a picape que eu compraria amanhã se precisasse de algo para dirigir pelos próximos 15 anos e quisesse gastar o mínimo absoluto em consertos. A maioria das pessoas nem percebe que esta picape existe porque a Nissan mal a anunciou durante 14 anos modelo. Eles simplesmente continuaram construindo a mesma coisa ano após ano, enquanto o resto da indústria buscava a complexidade. E é exatamente por isso que ela é tão boa. Um dos meus clientes regulares, um aposentado, comprou uma Frontier SV 2014 com o V6 de 4L há 4 anos por uns R$ 14.500 com 78 mil milhas. Agora ela está com 162 mil milhas. Os consertos totais em 4 anos foram um jogo de freios, 2 trocas de óleo por ano e uma bateria. Ele reboca um trailer de 4.000 libras com ela todo verão, da Flórida ao Maine e de volta. A picape nunca o deixou na mão. Esta é confiável. O VQ40DE é um motor lendário. É a mesma família de V6 que impulsionou o Nissan 350Z, o Pathfinder, o Xterra e o Infiniti FX35. É um V6 de 4L, naturalmente aspirado, produzindo 261 cavalos de potência e 281 lb-ft de torque. Sem turbo, sem injeção direta, sem desativação de cilindro, sem bobagens de cilindrada variável, corrente de distribuição, injeção de combustível no coletor, port injection, e um bloco de alumínio projetado por engenheiros da Nissan que claramente não receberam o memorando sobre obsolescência programada. Eu pessoalmente vi vários motores VQ40 ultrapassarem as 300 mil milhas com os componentes internos de fábrica. Tenho um cliente com uma Frontier 2007 com 347 mil milhas que ainda roda forte com o motor e a transmissão originais. A corrente de distribuição faz a diferença. A transmissão automática de 5 marchas acoplada ao VQ40 é igualmente comprovada. Não é a unidade mais moderna, não é a mais econômica em combustível, mas troca as marchas suavemente e dura. Contanto que você troque o fluido a cada 60 mil milhas, ela sobreviverá à carroceria da picape. Os preços atuais do mercado são onde a coisa fica ridícula. Uma Nissan Frontier SV de 2014 a 2016, com o V6 de 4L e 80 mil a 100 mil milhas, é vendida entre os 14 mil e os 19 mil reais. Uma Toyota Tacoma do mesmo ano, com o V6 de 4L, é vendida entre o da 24 mil e os 32 mil reais. É uma diferença de 10 mil reais entre duas picapes com confiabilidade comparável. A Tacoma tem um status de culto na revenda. A Frontier não tem. Essa é a única razão para a diferença de preço. Mecanicamente, na minha oficina, eu as vejo como iguais. Ao inspecionar uma Frontier, há uma coisa crítica a verificar. Os modelos de 2005 a 2010 tinham um problema conhecido com o radiador, desenvolvendo uma rachadura interna que permitia que o líquido de arrefecimento se misturasse com o fluido da transmissão através da linha do resfriador, destruindo a transmissão. É o que chamamos de milkshake de morango da morte. Em 2011, a Nissan lançou radiadores atualizados e a maioria das picapes afetadas já foi consertada ou enviada para o ferro velho a esta altura. Mas verifique o fluido da transmissão. Se estiver rosa, leitoso ou marrom, vá embora imediatamente. Se estiver vermelho e limpo, você está tranquilo. Inspecione também os feixes de molas na traseira, pois eles cedem com o uso intenso, e a substituição custa cerca de 600 reais por lado. Quem deveria comprar uma Frontier? Qualquer pessoa que precise de uma picape média de verdade que realmente funcione para a próxima década com um mínimo de drama. Qualquer pessoa que esteja cansada de pagar a taxa Tacoma pelo privilégio de possuir um emblema da Toyota. Qualquer pessoa que queira gastar dinheiro em uma picape uma vez e não voltar à oficina a cada 6 meses. Conclusão e conselhos finais. Então aí está. 5 picapes que o mercado esqueceu completamente e cada uma delas durará mais do que uma picape nova de qualquer concessionária na América. A Mazda B-Series, a Dodge Dakota, a Chevy S10, a Ford Ranger 2.3 e a rainha da lista, a Nissan Frontier, com o VQ40 à prova de balas. Nenhuma dessas picapes vai impressionar seus vizinhos. Nenhuma delas tem volante aquecido ou telas sensíveis ao toque de 12 polegadas.
O que elas têm é algo que a indústria moderna de picapes esqueceu completamente como construir: a simplicidade que dura. Da próxima vez que um vendedor tentar colocar você em uma picape de os 50 mil reais com uma garantia de 3 anos e um motor turbo que precisa de combustível premium, você saberá o que fazer. Caminhe até o fundo do pátio e encontre uma dessas picapes esquecidas em vez disso. 23 anos manuseando chaves me ensinaram uma coisa: as picapes que o mercado ignora geralmente são as que você deveria comprar. Dirija com cuidado, cuide da sua picape e ela cuidará de você. Chamada para a ação. Se essas revelações mecânicas mudam a sua forma de ver os veículos abandonados no fundo dos pátios, inscreva-se e curta este vídeo. Nós desenterramos a verdadeira história da confiabilidade que alguns prefeririam ver enterrada. Invista no seu futuro mecânico. O próximo tesouro será revelado em breve.